Bom pessoal, olá a todos. O vídeo de hoje vai estar bem interessante, tá? Vai ser um tema muito interessante que vocês vão gostar. É por isso que eu falo, essas coisas que a gente traz aqui pra vocês são coisas que vocês não vão aprender em igrejas, pessoal. Por isso que eu digo, quem puder dar um like aí nos vídeos, vai estar ajudando. Se cada um que assistir der um like, ajuda. Ainda tá baixo o número de likes. Dá um like só pra ajudar a aumentar o engajamento, tá bom? Quem quiser até pausa aí o vídeo, faz uma pausinha aí enquanto eu tô falando aqui. E já aperta o like aí, pessoal. Isso vai ser muito bom pra ajudar o canal, tá bom? Então a questão que eu vou abordar aqui nesse vídeo é o seguinte: será que a idolatria era permitida em Israel em determinada época? Vamos analisar. Quando o rei Saul envia homens para matar Davi, a sua esposa Mical o ajuda. Está escrito assim, ó. E Mical tomou uma estátua e deitou na cama e pôs-lhe a cabeceira uma pele de cabra. Então essa estátua deveria ser de um tamanho razoável, né, para ela ser confundida com o homem, né, com o corpo do rei Davi. E a cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse: está doente. Então Saul tornou mandar mensageiros que fossem a Davi, dizendo: trazei-mo na cama, para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que a estátua estava na cama, e a pele de cabra na sua cabeceira. Então vocês entenderam? Ela colocou uma estátua no lugar dele na cama, para proteger o rei Davi e ajudar ele. Beleza, até aqui não tem nada demais. Só que tem o seguinte: o termo ali traduzido por estátua é terafim. Em hebraico aqui, ó, terafim. Vem da raiz da palavra rafa, que é cura ou curador, e era um tipo de ídolo doméstico. Os povos da antiguidade eram muito apegados com os terafins, pelo fato de eles darem respostas. Eram conhecidos entre os romanos e etruscos como penates, deuses protetores do lar, ou seja, eram ídolos, estátuas. As descobertas de arqueólogos na Mesopotâmia, em regiões adjacentes, indicam que a posse de imagens de terafins tinha a ver com quem receberia a herança de família. Segundo uma tabuinha encontrada em Nuzi, a posse dos deuses da família podia, em determinadas circunstâncias, dar ao genro o direito de recorrer a um tribunal e reivindicar os bens do sogro falecido. Tá? Isso aqui, ó, segundo textos antigos, durante o próximo, editado por J. Pritchard. Ó, terafins era isso daqui, ó, pessoal. Tem desde imagens pequenas o bastante para ser escondida, que nem Raquel escondeu lá de Labão. Eu vou mostrar aqui para vocês. Talvez até possa ter sido por isso que ela tenha escondido, né, roubado os ídolos do pai dela, para evitar uma disputa de posse. E também deveria ter alguns grandes o bastante, até para ser confundido com o homem, né, como foi o que a Mical tinha. Esse tipo de ídolo ele foi extirpado após a reforma religiosa do rei Josias, depois que eles encontraram o livro da lei. Está aqui no livro de Reis. Ó. Porém, no ano 18º do rei Josias, essa Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos, os feiticeiros, pode ver que aqui é só coisas pejorativas, né, que eles não queriam no meio do povo. Ó. Adivinhos, feiticeiros, os terafins, que são esses ídolos, os ídolos e todas as abominações, ó, você vê que ele chega a chamar de abominações, que se viam na terra de Judá e em Jerusalém. O extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei, ou seja, do livro da lei que ele achou, que estava escrita no livro que o sacerdote Hilquias achara na casa do Senhor. Então, curioso, né, que ele viu isso aqui como uma idolatria e mandou extirpar. Mas aí fica a pergunta, então por que Mical tinha um terafim na sua casa se era proibido por lei? Na época de Mical não tinha a lei de Moisés? Tinha. Não seria o mesmo livro que o rei Josias encontrou no templo, que alguns acreditam que seriam trechos de Deuteronômio? Seria. Então por que Mical tinha um terafim na sua casa ao ponto dela proteger o rei Davi? Ela, não só ela, né? Ela e o rei Davi, se eles moravam juntos, eram casados. Por que eles tinham um terafim em casa? Sendo que depois foi considerado até abominável. Se havia uma lei que proibia imagem de escultura, e o próprio rei Saul havia extirpado algumas pessoas, como as feiticeiras, necromantes, etc., por violarem a lei, aonde Mical arrumou um terafim? Então, fica uma pergunta muito interessante para reflexão. Fora que antes dessa reforma religiosa, o objeto, esse terafim, parece que era parte do culto dos hebreus sem nenhum problema. Que nem aqui no livro de Juízes, nós temos a história de um sacerdote chamado Mica. Vamos ler aqui, ó. Assim resistiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, porém a sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora o tornarei a dar. Ok, então na época de Juízes também não tinha a lei de Moisés proibindo imagem de escultura e fundição? Porém ele resistiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição. Primeiro, para que tem ourives no lugar onde seria proibido fazer imagem de escultura? Não faz muito sentido.
E aí a mãe dele, após a recusa do filho, ela mesma vai lá e paga por Orives fazer uma imagem de escultura e uma imagem de fundição, que ficaram em casa de Mica. E teve este homem Mica uma casa de deuses, seria tipo um altar doméstico, e fez um éfode e terafins. Aqui, ó. O Mica foi lá e fez sem nenhum problema. E consagrou um de seus filhos, para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Aqui o autor tenta justificar essa prática de Mica, dizendo que naquela época não tinha rei em Israel. Mas a questão não é se tinha rei em Israel ou não, até porque na época de Mical tinha rei, que era o próprio pai dela, e mesmo assim ela tinha um terafim. Aqui, ó. E não tinha rei na época de Mical e Davi? Tinha, o próprio pai dela era o rei. Agora a questão é, tinha lei naquela época? Porque tinha essa lei de proibição de imagem de escultura naquela época? Então a questão não é não ter rei, a questão é que não dá a impressão que eles não tinham essa lei, tá bom? Aí no capítulo seguinte de Juízes, eles ainda vão mais além, ó. Então se dirigiram para lá e chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. Ok, então Mica era um sacerdote levita, né, um descendente de Arão, era um sacerdote, e ele tinha um efode e um ídolo, ou seja, ídolos domésticos em casa, imagem esculpida. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, munidos com suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram ali e tomaram a imagem de escultura, o efode e os terafins, e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com 600 homens que estavam munidos com armas de guerra. Entrando eles, pois, na casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, o efode, ó, e os terafins, ó, então Mica tinha os terafins sem nenhum problema, e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: que estáis fazendo? E eles lhe disseram: cala-te, põe a mão na boca e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. Mica. Tá vendo, pessoal? É melhor ser sacerdote de uma casa de um homem só do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel. Então alegrou-se o coração do sacerdote, e tomou o efode, ó, e os terafins, e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Daí continua a história aí, tá? Então vocês viram, parece que não tinha nenhum problema na época isso daí. Imagem esculpida. E esse terafim parece que era comum também entre os povos vizinhos. Parece que era comum eles terem esses ídolos que nós vimos ali no começo, para dar sorte ou para fazer consulta, como se fosse um ídolo doméstico. Por exemplo, a Bíblia mostra isso também. Por exemplo, aqui Labão. E havendo Labão ido a tosquear suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então ela foi lá e pegou os ídolos do pai dela. Aqui é o mesmo termo em hebraico, pessoal. Os terafins. Mas tinha tomado Raquel os terafins e o tinha posto na alabarda de um camelo. Albarda, perdão. E assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira aos olhos do meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. O rei da Babilônia também tinha os seus terafins que ele fazia consulta. Aqui, ó. Porque o rei da Babilônia parará na encruzilhada, no cimo dos 2 caminhos, para fazer adivinhações. Aguçará suas flechas, consultará os terafins, que aqui a Bíblia traduz como imagem, mas é o mesmo termo, os terafins. Atentará para o fígado. O termo, inclusive, parece como sinônimo da própria idolatria. Tanto que você vê aqui em 1 Samuel 15, 23, ó, que é o mesmo livro ali que fala que Mical tinha um terafim, o termo é aplicado no sentido de idolatria. Ó, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Aqui é Samuel falando com Saul. E o porfiar é como iniquidade e terafim, idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti. Então meio estranho, não é isso, né, pessoal? Zacarias também, ele aplica o termo significando ídolos. Ó, porque os ídolos têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira, e contam sonhos falsos. Com vaidade consolam, por isso seguem o seu caminho como ovelhas. Estão aflitos porque não há pastor. Agora, o caso mais estranho de todos aqui, pessoal, é o de Oséias. Porque o profeta Oséias, mesmo sendo posterior, ele não critica os terafins. Ele apenas diz que Israel ficaria muitos dias sem eles. Como se na época de Oséias fosse permitido ter terafim. Ele fala assim, ó: os filhos de Israel ficarão muitos dias sem rei, sem príncipe. Ó, só coisa boa: sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, e sem terafins, e sem efode ou terafim. Inclusive aqui eu marquei errado, tá? Mas esse último aqui que é o terafim, tá? Ali é outro termo ali. Oi, mas ele não critica em nenhum momento o terafim. Ele só falou que os filhos de Israel ficariam muitos dias sem essas coisas, mas que voltaria a ter um dia. Então a impressão que nós temos é que era uma prática comum até determinado tempo. Talvez após a reforma religiosa do rei Josias tenha acabado.
Até porque a proibição de imagem, de cultura, de Êxodo 20, lá, não farás para ti imagem, semelhança alguma do que há no céu, na terra ou embaixo d'água, sabemos que é uma transposição. Eu já expliquei aqui no canal que é uma transposição, uma passagem que é escrita posteriormente e jogada para trás, para dar a impressão que foi escrito lá no passado. Na verdade, segundo a crítica textual, acredita-se que os 10 mandamentos eles são originais de Deuteronômio 5. E aí depois fizeram aquela história lá de Êxodo, com aquela lendinha lá de sarça ardente e tudo mais. E como o livro de Deuteronômio foi encontrado por Hilcias, no templo, indicando que ele ficara um bom tempo perdido, é provável que os israelitas ou não tivessem o conhecimento dessa proibição, porque o livro estava perdido, ou é provável que não havia essa proibição. Ela pode ser pós-rei Josias, onde começa um tipo de reforma religiosa, né? Eu acho que é da tradição deuteronomista, tá bom? Então é possível que aí eles tenham colocado essa lei de proibir imagens de escultura. Tá bom, pessoal? Gostaram? Entenderam tudo que eu falei aqui no vídeo? Entenderam o que era um terafim? Viram como é curioso? Tem essas escavações arqueológicas aqui, ó, que acharam essas imagenzinhas, tá? Então, quem puder dar um like aí no vídeo, tá? Mais uma vez. Mesmo pedindo tá baixo o número de likes, né? Mas quem puder dar um like, pessoal. Se cada um que assistir der um like, já vai estar ajudando a ter mais engajamento. Não custa nada, leva só um segundinho e vai estar ajudando aí o canal, tá bom? Obrigado por ter assistido. Paz a todos.